Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. E desde já eu quero profetizar bênçãos sobre a sua vida nesse dia. Que hoje seja um dia abençoado, cheio de boas notícias para você, para a sua família. Que hoje você esteja cercado de pessoas que te amam, pessoas que se importam com você e pessoas que vão acrescentar bênçãos na sua vida. Que Deus ilumine cada uma das suas decisões e que você possa chegar ao final desse dia hoje feliz, satisfeito e dando muito louvor e glória a Deus por todas as vitórias que Ele te proporcionar nesse dia. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando estarei orando sobre o texto que nós vamos meditar aqui, porque este é o propósito do canal. É nós alinharmos a nossa oração com as promessas que Deus tem em sua palavra. Alguns estudiosos dizem que entre 5 a 7 mil promessas de Deus na Bíblia para nós. Porque tem uns que dizem que são 5 mil, outros que dizem que são mais de 7 mil. Enfim, eu sei que é promessa demais para uma vida inteira. Então, que nós possamos ter sabedoria, conhecimento dessas promessas, para que a nossa oração esteja cada vez mais alinhada com a vontade de Deus. Afinal de contas, quando nós oramos, nós temos que buscar a resposta de Deus às nossas orações. E quando nós oramos a palavra, nós já nos aproximamos dessa resposta. Porque, como eu disse, são promessas de Deus para todo aquele que crê. E o texto que Deus nos deu para meditar aqui hoje está ali no Salmos 133. Deus tem um princípio maravilhoso que Ele quer nos ensinar hoje e é um princípio valiosíssimo que vai trazer muitas e muitas bênçãos para a nossa vida, muita bênção para a nossa casa, vai trazer crescimento espiritual e vai nos levar para um outro nível de compreensão daquilo que Deus tem em sua palavra para nós. Então, se você puder, tome a sua Bíblia nas suas mãos e vamos ler Salmos, capítulo 133. Assim diz a palavra de Deus. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce pela gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena sua bênção e vida para sempre. O poder da unidade, o poder de vivermos unidos. Existe aqui nesse texto um princípio maravilhoso que nós não podemos abrir mão dele. É o princípio da unidade de fé. Quando nós observamos os princípios de Deus nas Escrituras, nós conseguimos discernir o que é a vontade de Deus com muito mais facilidade. E um dos princípios que constam aqui nesse texto que nós lemos é o princípio da comunhão. Nós devemos estar sempre junto com aquelas pessoas que creem como nós cremos. Precisamos de estar em unidade. Talvez você faça parte de uma comunidade religiosa, talvez você vá numa igreja, você tem uma congregação da qual você faz parte. Não deixe de estar ali. Estar no meio de pessoas com as quais nós compartilhamos a nossa fé nos fortalece espiritualmente. É como se você tivesse um braseiro, um churrasco, tem ali todas aquelas brasas acesas. Se você afasta uma brasa do braseiro, ela vai logo se apagar e perder força. Uma brasa sozinha fora do braseiro, ela não vai conseguir cumprir o seu propósito. E a mesma coisa acontece quando nós nos afastamos da nossa comunidade de fé. Há um valor muito grande quando você está tendo comunhão com pessoas que creem como você. Nós vivemos num mundo com muita diversidade de crenças. Existem crenças e religiões
para todo tipo de gosto. Tem todo tipo de gosto, tem uma religião, tem uma crença diferente, e nós precisamos nos alinhar com aquilo que Deus tem na sua palavra para nós. E aqui o texto está dizendo sobre unidade, de você estar junto com pessoas que creem. E aqui fala de irmãos, como é bom e agradável viverem unidos irmãos. Nós temos os nossos irmãos, muitos temos irmãos de sangue, aqueles que nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, ou foram criados juntos numa casa. Isso é uma forma de irmandade, de fraternidade. Mas existe aqueles que são nossos irmãos de fé, aqueles que chegaram na nossa vida num segundo momento da nossa existência e eles fazem parte da nossa vida. Porque nem sempre as pessoas da nossa casa têm a mesma confissão de fé que nós temos. Isso não significa que nós vamos deixar a nossa casa, mas precisamos manter firme as convicções que Deus tem gerado em nosso coração. E o texto diz assim, que ali, ou seja, na comunhão dos irmãos, no meio daqueles que creem e que professam a mesma fé, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Devemos estar juntos. Muitas pessoas pensam que podem muitas vezes se alimentar espiritualmente de um vídeo da internet, e isso está bom. Eu amo quando você vem aqui, é um prazer que eu tenho de trazer a mensagem para você aqui todos os dias, e enquanto Deus nos permitir, eu quero continuar fazendo. Mas esse encontro nosso não pode substituir o seu tempo na sua igreja, a comunhão com os irmãos da sua igreja. Eu, quando falo que eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui, é porque eu sei que você precisa ser pastoreado, cuidado de perto, precisa de alguém que vai estar do seu lado. E muitas vezes a gente não vai estar tendo essa oportunidade. A minha oportunidade aqui é durante o tempo de nosso compartilhamento. É uma bênção, faz parte do nosso crescimento espiritual, nos fortalece, nos ajuda, mas nunca vai substituir o tempo de comunhão que nós precisamos ter na nossa comunidade de fé. Precisamos estar juntos diariamente com aqueles que creem como nós, para que a nossa espiritualidade seja reforçada, para que a gente possa saber quem está conosco ali na batalha do dia a dia. Precisamos saber onde é a nossa casa. Você tem a sua casa, eu espero que todos aqui que estejam me assistindo tenham a sua casa, mas via de regra nós temos uma referência de lar. Você sai para o trabalho, você vai para a escola, para a faculdade, você sai e você sabe para onde você volta e para quem você volta. Você sabe para onde e para quem. A mesma coisa quando nós fazemos parte de uma comunidade de fé, fazemos parte de uma igreja. Nós somos daquela comunidade e nós sabemos onde nós vamos buscar e receber o alimento espiritual sólido que nos edifica, onde nós vamos encontrar aqueles que de fato confessam a mesma fé que a gente, porque isso nos fortalece. Estarmos afastados da nossa comunhão de fé nos enfraquece. E se você hoje está assim, nesse lugar sozinho, apenas se alimentando do conteúdo que você recebe, que bênção, você está recebendo algo, isso vai te fortalecer. Mas eu quero te encorajar hoje a buscar uma igreja. E não só uma igreja que esteja mais perto da sua casa, mas uma igreja que esteja mais próxima da Bíblia. Uma igreja que de fato ensine a palavra de Deus. Uma igreja que de fato compartilha da fé que nós confessamos aqui diariamente. Porque a igreja que confessa e conhece e tem a Bíblia como regra de fé e prática é essa que vive as promessas que Deus tem em sua palavra. Por isso que eu quero te encorajar. Não fique fora de uma comunhão de fé. Isso proporciona para nós bênçãos sem medida. E o texto aqui está dizendo, né, que é como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão. Ou seja, fala de unção, de capacitação, fala de cuidado, fala de estar bem preparado, de estarmos calçados, de termos cobertura espiritual. Então, aqui há uma promessa de Deus
quando nós cumprimos esse princípio da comunhão. Ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Olha que promessa maravilhosa. E é tão bom estarmos juntos, é tão bom a gente ter um tempo de conversa, de bate-papo, dividir as nossas lutas, dividir as nossas alegrias, compartilhar com aqueles que creem como nós cremos. Porque às vezes você vive num ambiente, talvez do seu trabalho, talvez no ambiente familiar, em que as pessoas ainda não entendem como você crê. Elas ainda não conseguem compreender a sua fé. Você está aqui todos os dias acompanhando a mensagem, aqui comigo, a pessoa fala assim, você todo dia só pensa em igreja, só pensa em palavra, e Bíblia, e Jesus, e aquele preconceito todo. Então, tudo bem, as pessoas ainda não entenderam. É normal que isso aconteça. Mas se você não estiver no meio das pessoas que creem como você e que confessam a fé em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo como você confessa, a sua fé vai enfraquecendo, porque uma brasa longe do braseiro, ela vai esfriar. E esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Deus quer que você seja aquecido, fortalecido, discipulado, preparado, alimentado espiritualmente. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esta palavra e pelos princípios do Senhor sobre a nossa vida. Eu apresento a vida de cada pessoa que agora está recebendo essa mensagem. Cada pessoa, Deus, que ainda não encontrou o seu lugar numa comunidade de fé. Cada pessoa que tem, Senhor, vivido a comunidade de fé e tem sido um grande desafio para ela, talvez por causa da distância, talvez por causa das dificuldades relacionais, mas que o Senhor coloque a tua mão e seja favorável, Pai. Não deixe, Pai, que ninguém que está recebendo essa mensagem agora desanime, desiste de estar na comunhão da igreja, na comunhão com os irmãos de fé. Pai querido, que o Senhor levante para a vida dessa pessoa que recebe essa mensagem agora, pessoas que realmente têm o temor do Senhor. Cerca essa pessoa com pessoas que creem como ela, que proferem a tua palavra, que creem no Senhor, que recebem do Senhor o mesmo alimento espiritual que ela possa ser fortalecida espiritualmente. Eu peço também que o Senhor venha agora, Pai, através do teu poder e do teu favor, repreender toda ação maligna, tudo aquilo que tem tirado essa pessoa, Pai, do convívio da igreja, do convívio da sua comunidade de fé, que caia toda barreira, todo impedimento, toda dificuldade caia por terra agora, que essa pessoa encontre, Pai, uma igreja, encontre uma comunidade de fé que realmente tem o Senhor como único suficiente Salvador, que crê na tua palavra como única regra de fé e prática, e elas possam, Pai, experimentar de um nível de comunhão com os irmãos e com o Senhor, para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. A bênção da comunhão. Não deixe escapar das suas mãos esse privilégio e essa oportunidade. Continue aqui comigo no nosso canal, se inscreva, deixe aí o seu comentário com pedido de oração, deixe também o seu curtir aí e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Eu tenho recebido mensagens que são muito encorajadoras para que a gente continue ministrando essa palavra, fazendo esse trabalho, e quanto mais pessoas receberem essa mensagem, mais nós temos a oportunidade de ver os milagres de Deus cumprindo na vida das pessoas, e mais oportunidade nós temos de ver as promessas de Deus sendo colocada na nossa oração e as respostas chegando. Um forte abraço, um excelente dia para você e até amanhã, se Deus quiser. E nós continuamos orando a palavra.